Senhoras e senhores, está começando o terceiro episódio da temporada 2025 do nosso podcast. Você que caiu de gaiata no terceiro, não ouviu o primeiro, não me viu dizer para você que você vai ver sempre a gente falando de duas marcas aqui. Essa temporada vai ser uma collab entre a TreeMind e o Masterboard. A TreeMind fala muito de tecnologia e o Masterboard é o que possibilita ter uma mesa bonita, uma mesa redonda aqui, aliás, uma mesa retangular essa aqui, né? Uma mesa com grandes empresários, com pessoas que são mentores, que são referências em seus segmentos, para trazer conteúdo para você que nos acompanha aqui, tá? E hoje vai ser um podcast, você deve ter ouvido falar já que a gente sempre fala aqui de vendas, marketing, tecnologia e negócios. Nós vamos falar de negócios, só que nós vamos emular aqui uma mesa de um conselho, algo que a gente faz muito no Masterboard. Se você não conhece, acontece aqui. É um grupo de empresários em Curitiba, muito forte. A gente tem muitos empresários, referência em diferentes segmentos, e esses caras trazem para dentro do grupo as dores, né? Então as dores geralmente são de pessoas, processos, tecnologia, e jogam na roda para que outras pessoas possam, né, orientá-los. Quem já passou por aquilo, né, ou pessoas que são especialistas naqueles assuntos. E hoje o podcast ele vai emular um pouquinho disso. Então a gente vai falar aqui, desde M&A, compra e venda de empresa, está pensando em vender a tua empresa, quais são os critérios, o que o mercado olha, é um bom momento para vender, não é? Né? A gente vai falar sobre a parte financeira, governança do teu negócio, as decisões que você tem que tomar, decisões difíceis, né? Quais são os indicadores que um bom conselheiro, um bom consultor vai olhar dentro do seu negócio para valorizar seu business. E a parte jurídica, que vai muito além da parte jurídica, né? Estamos muito bem assessorados juridicamente, que vai desde o partnership, trazer um novo sócio para o seu negócio, a segurança que você tem nos seus contratos. Então a gente tem bastante coisa que permeia esses assuntos, vamos falar de marca aqui um pouquinho também, e que a gente vai entregar para você, beleza? Então, primeiro, senhores, muito obrigado por ter aceito o convite. Gostaria que vocês se apresentassem brevemente. Vamos começar com do mais velho com o mais novo? Pode ser? Então, começa o Selmar. Eu achei que ia ficar por último, né? Mas tudo bem. Beleza. Não, eu sou o Selmar, atuo já como conselheiro, como advisor de muitas empresas. Eu já tive uma carreira que foi muito pautada dentro do corporativismo, dentro de grandes empresas. E aí, de repente, eu percebi que a minha maior contribuição podia ser dentro de startups e empresas que estavam começando e também como investidor. Então, tenho construído ao longo dos últimos 11 anos, pelo menos, uma série de lançamentos de startups, participando de investimentos, vendendo algumas startups, então a gente conhece um pouco de todo esse ecossistema. Você tem o número de negócio que já participou, que você tem nesse momento, assim, ativo? Sabe? Hoje eu tenho mais de 20, mas o que foi já do passado, acho que eu nunca parei para contar. Vem calcular. Eu já calculei uma vez, cara, por isso calculou as cagadas, principalmente, muito legal, você começa a listar os erros. Isso é que a gente quer esquecer, né? Aquilo que não deu certo, a gente quer esquecer, né? Mas sempre a gente acaba valorizando muito aquilo que dá certo. Certo. Mas é importante também o erro. Porque você tem mais aprendizados, né? Você aprende muito. Boa. Bezerro. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra e uma oportunidade muito bacana estar aqui com a turma, com o seu Pedro e você. Pô, com os caras com horário cara, de hora cara, né, velho? Não, os caras são aquela... A gente deve ver que esses dois lados da mesa ali são pesados. Mas rapidamente, bom, minha principal atuação hoje é M&A, né? Sou advisor de M&A nas Axon. Também tive uma vida executiva que depois, em uns 15 anos, passei empreendendo. Nos últimos 14, 15 anos tenho empreendido. Participo de alguns outros negócios na área de engenharia, na área imobiliária. Mas a minha principal atuação é M&A, sell-side, buy-side, etc. Para middle market, né, a nossa principal atuação. Também tenho tido a oportunidade de atuar em conselhos, não é algo que eu tinha procurado ou tinha planejado até ter, mas acaba sendo uma relação natural. Quando você tem uma relação de longo prazo com um cliente, surge a oportunidade de ter mais presença e não só para um trabalho ou alguma, né, uma jornada. E aí tenho tido a oportunidade de atuar também com isso. Gosto muito da governança, é muito difícil hoje em dia dissociar a preparação para um projeto de M&A, seja ele qual a alternativa que fosse, se você não pensar em governança, na minha opinião, não é só uma bola da vez, é a necessidade para perpetuação, para o futuro e até para fazer um bom M&A, fato, se você não estiver organizado em todos esses aspectos. E, mais uma vez, uma grande oportunidade de estar aqui. Obrigado e preço. Boa, várias histórias legais, né? Pedrão, o cara que nos protege, se a gente for preso, a gente liga pro Pedro, né? Não tem nada a ver com o criminal, mas... mas... Aí vai dar um jeito, vai dar um jeito. Conhece quem pode tirar na cadeia. Certeza que ele vai estar dormindo, nem vai me atender. O que aconteceu? Não, advogado secretarista dorme um pouco mais, acho, né? Dorme à noite, né? O criminalista tem que ficar com o telefone ligado. Mas obrigado também pelo convite, é um prazer imenso estar com vocês aqui, dividindo com o Russa também, com o Jefferson, Gui, mais uma vez. Eu sou advogado, tenho um escritório focado em atender empresas que crescem de forma inorgânica, ou
captando investimento para acelerar a operação, ou buscando novos negócios para adquirir e explorar novas avenidas de crescimento. Eu comecei em 2014, mais ou menos, né, com a estratégia de atender esse mercado. Nesse meio tempo, eu acabei me envolvendo, pegando participação de muito negócio. Sempre brinco que eu achei que eu ia encontrar um Mark Zuckerbergzinho no começo ali, ia resolver a minha vida. Não aconteceu, mas o lado bom foi que eu vesti vários chapéus no início ali, tanto de empreendedor, de advogado que está vendendo software, né, de alguma empresa, fechando outra empresa, vendo os conflitos que surgem na sociedade, principalmente das pessoas que têm que atuar sob pressão no dia a dia. Me especializei ao longo desse tempo, tanto em direito empresarial aqui em Curitiba, quanto em direito societário em São Paulo. Os clientes foram crescendo, não esses que eu virei sócio, né, obviamente, né, sempre assim, mas ao longo do tempo a gente foi criando uma carteira boa de empresas, principalmente em tecnologia, que foram crescendo, captando fundos também, e aí empresas da economia tradicional que também buscavam capital externo para acelerar esse negócio, os negócios, né? E aí, por atuar em diversas transações, em contextos, representando os interesses dos diferentes stakeholders, a gente conseguiu adquirir uma visão de como que o mercado se comporta e quais os caminhos que eu tenho, as alternativas que eu tenho para chegar no meu objetivo final. E a ideia, junto com vocês aí, é explorar um pouco isso, né, hoje nessa conversa. Já aproveita, pega o papel e caneta, vai anotando as palavras que você não souber, entendeu? Stakeholders, todas as palavras bonitas aqui, e depois você consultar. Se você não souber, você tá meio desatualizado, você tem que consultar as palavras que a galera fala bonito aqui, né? Eu só me lembro de uma coisa, você já me contou algumas histórias, né, sobre startups no começo, que eles, não, essa aqui vai virar, né? Daí o cara tava como sócio, eu gastava tempo e não virava nada, né, cara? E que surge oportunidade assim, né? Até hoje surgiu. Hoje mesmo eu tava falando com um cliente, cara, adorei tua proposta, adorei você e tal, quero te fazer uma oportunidade de uma proposta melhor do que você me fez. Aí quando o cara me fala isso, eu já falo, cara, velho. Lá vem a surpresinha. Lá vem a surpresinha. Vou jogar 100% no risco, cara, mas você vai ganhar 10 vezes mais do que você está me propondo. Eu falo, cara, sabe que você dá já uma brochada assim, sei lá, brother, não é bem por aí, né? Enfim, geralmente não é coisa boa. Não vem, sei lá, uma grande empresa propondo algo, né? Uma proporção como essa, né? Gente, bora lá. Então, a proposta era trazer case. Vamos começar a rodar alguns cases e a gente vai discutindo esses cases para sacar bem o estratégico, assim, o que tem no bastidor e compartilhar o conhecimento a partir disso, que eu acho que é um pouco daquilo que a gente gosta de fazer, tá na premissa aqui, né, tá no propósito de cada um, certo? Quer começar, Zé? Você tem uns cases legais de M&A, de venda, no final parece que todo mundo... como é que é aquela lógica? Que ou você sucede, ou você quebra, ou você vende. É isso, né? Nesse mundo, ou você está crescendo, ou você está morrendo. Exatamente. No Holtz, investidor americano, você disse isso claramente. É isso aí. Mas você também, a questão de, ou você sucede, né, passa para um filho e tal, então você não tem filho. E não... Complica. É um dos grandes motivos para M&A, né? Muitas vezes não tem sucessão, você acaba se obrigando a fazer a realização, senão às vezes acabar até fechando o negócio. Perfeito. Não entendo a oportunidade de dar continuidade. E tem um monte de empresário que abre a empresa, começa lá atrás e não entende que ele está montando um negócio que só tem esses três estilos mesmo. Ou alguém vai suceder, ou ele vai quebrar, ou ele vai uma hora vender. Não tem outro caminho, não existe uma quarta via. E ele não é infinito, né? Não vai durar para sempre. Tem muita gente que fala, não, vamos seguir. Mas o negócio pode durar para sempre. Por isso é vantagem da governança. Deixa eu te fazer a pergunta para você trazer o case, trazer para a gente cara, o que faz, que momentos que a empresa... Como é que você sabe quando a empresa está boa para vender? E quais são os indicadores, quais são as circunstâncias que você leva em consideração? Fala, cara, teu negócio está bom para vender, tá pronto para vender. Ou não, teu negócio, cara, esquece, está muito distante. O que você leva em consideração quando você está analisando um business como esse? Cara, de modo geral, é importante entender o quão preparada a empresa está para fazer um processo de M&A, porque não tem momento certo, não tem obrigação, não tem bala de prata, né? Ou é agora ou nunca faz. Mas, por óbvio, tem vamos dizer assim, uma cartilha de coisas que você precisa estar pronto ou preparado para passar por um processo de diligência, para despertar o interesse do comprador. E não é só isso para o sell side, para quem está vendendo, para quem vai comprar também. Porque comprar é difícil, não é simples você definir uma estratégia muito clara, saber o que vai fazer sentido para o teu negócio. Por que você vai comprar alguém? Por que você não vai fazer de maneira orgânica, né? Normalmente você está comprando tempo, você está adiantando, né, o ciclo do processo. Mas, assim, de modo geral, se a empresa tem condição de apresentar a numerologia que ela possui, contábil, gerencial, financeira, não importa, ou seja, só tem como mostrar a informação para alguém,
você consegue dar visibilidade de como é que você está caminhando, como é que você gerencia, que tipo de informação você possui. E não é só ter o balanço, né? O balanço é uma obrigação, não tem como fugir, você tem que apurar tributo, né? Tem que jogar lá no SPED. Mas é a informação de gestão mesmo, né? A controladoria do negócio, né? Antigamente as empresas sequer a controladoria tinham, né? Tinha lá falo brincando, né? Muitas vezes você chegava lá, hoje até diminuiu, mas ainda tem. Me dá teu pacote financeiro. Vamos começar pelos balanços? Vamos. Qual balanço você quer? O dos sócios, o do banco, o do fisco ou o real? Falei, cara, dá real aí, né? Porque o resto você já inventou. E aí já começa a primeira dificuldade. Segundo aspecto, o quão preparado para... Primeiro, se a empresa continua crescendo, se está estagnada, não quer dizer que uma empresa que não cresce não seja vendável. Às vezes ela tem seja uma tecnologia, uma carteira de clientes, alguma coisa que a diferencia. Mas, por óbvio, uma empresa que não cresce, não se expande, não inova, não faz algo diferente, cara, tem que ter alguma coisa muito bacana, que não vai ser só pelos olhos e pelo cabelo do dono ou da dona, né? Ninguém vai querer comprar só por causa disso. O terceiro aspecto, por óbvio, é gente. Né? Alguns não tem by the book, né? Mas estamos falando aqui de tipicamente os principais pontos. Como é que a gestão está organizada? Se tem... Vamos pensar numa empresa que não tem um sucessor formado dentro de casa. E a pessoa que comprar, às vezes, não vai ter a capacidade de tocar. E é isso. O negócio morre se o empreendedor ou empreendedor saírem do dia a dia da gestão. Muitas vezes tem negócios que são invendáveis porque a gestão, o conhecimento, a capacidade do ativo ser o que ele é, tá exclusivamente na cabeça daquela pessoa. Sim. E aí não vem mesmo, tem que fazer. Ou você cria maneiras de desenvolver a segunda camada, a terceira, e começa a fazer um processo de sucessão, ou é algo relativamente fácil de substituir, que nunca é. Porque nunca tem gente pronta, nunca tem gente que conhece a especificidade, por mais que seja do MEI. Então ter estrutura de gestão, ter o máximo possível de gente preparada, que se tivesse muitas vezes a sucessão também tão pronta, às vezes eu estava vendendo, né? Perfeito. E que, de novo, de 0 a 100, não é entre o céu e a terra, tem variações, você precisa estar lá, né, no 100, mas você precisa estar caminhado. Legal. E acho que o quarto ponto é, por óbvio, a governança, né? Como é que a sociedade está organizada? Você pega hoje empresas, todos nós conhecemos, empresas de grande porte, de muita expressão, não só financeira, mas de mercado, e a governança básica societária está lá no contrato social, né? Cara, não tem regra para nada, não define quem faz o quê, não define como sai, não define, enfim, plano de negócio, aonde se quer chegar, não tem minimamente um planejamento. Quando eu falo governança, não é só a estrutura documental, é a visão do business. Para onde você vai? Você vai comprar um negócio, ou quem vai comprar, não está comprando só pelo que é, mas por aquilo que pode vir e tende a ser. Você vende uma projeção. Sim. Cara, não sei onde eu vou. Você compra pelo futuro, né? Não entendo, nem digo que você compra, mas você paga. Você paga pelo futuro, tá certo? Claro que você tem uma referência do que já aconteceu, mas o você já foi. Ou tá no passivo, ou tá no lucro que você já absorveu. Fato. Então, ter condições de mostrar, ter minimamente um planejamento do futuro, uma estrutura de gestão, uma governança societária básica, não precisa ser equivalente a uma empresa listada de nível máximo de governança corporativa, mas tem que ter o básico, cara, tem que ter um acordo de sócio, tem que ter planejamento estratégico, tem que ter... E não precisa ser uma empresa de R$1 bilhão, você pode ter essa estrutura, hoje em dia isso, né? É factível e possível. E tem um pouco mais do nível de consciência do cara, né? Tem que entender que isso é necessário, porque, fazer um acordo de sócio, por exemplo, com um escritório como o do Pedro, cara, é relativamente fácil você fazer. Os caras têm os documentos, sabem como fazer, constrói com rapidez, mas o cara tem que ter nível de consciência para entender que aquilo é importante, né? Legal. Eles não dão esse nível de importância. Da mesma forma que ele acha que também chutar números, qualquer pessoa que se interessa pela empresa dele é algo que tá tudo bem. Ele não sustenta aquele número. Então, a gente vê lá, eu participo de vários grupos de anjos investidores, onde você vê no pitch a pessoa apresentando algo que, eu estou com minha receita caindo há 2 anos, mas no próximo ano eu vou faturar R$1 bilhão e eu vou crescer 120%. Oi? Qual é a sustentação que você tem nisso? Que fato novo faz você acreditar nisso? E bem na hora de vender, apareceu esse número, né? Curioso? E por que é vender se agora eu tô falando? Cara, tão maravilhoso. Ficam muito descasadas. Sabe o que a gente fala quando não sabe de onde vem? Você tirou esse número de onde? Do sovaco? Que foi da onde surgiu? E não é só surgir, porque você pode ter plano ambicioso. Claro, deve ter. Mas vem cá, me conta como. Então tá, se eu tô aqui e quero chegar lá e quero vender, seguinte, então começa a cumprir essa ponte, começa a demonstrar que de fato você está alcançando. Tem muita gente que aceita pagar pelo caminho.
Ou até, muitas vezes, você condiciona, né, parte do pagamento na medida da entrega. Sim. Tem risco, obviamente, os earnouts, etc. Mas é muito sonhador. Muitas vezes o empreendedor acha o meu negócio o melhor do mundo. Daí surge exatamente a situação. Tá vendendo para quem, então? Eu acabei de avaliar uma empresa que foi muito perto disso. Ou seja, a pessoa vem de aportes há 7 anos seguidos. Então já está ali no sexta rodada de investimento. E não consegue entregar resultado, mas sempre tem a promessa de no próximo ano estará entregando resultado. Então tem uma capacidade gigante de convencimento e de montagem num PPT bonito, mas em termos, quando você olha os números, aquilo não se sustenta. Então não adianta não. Baita vendedora. Eu gostaria de contratar para vender meu produto e não incrivelmente estar fazendo negócio com ela, né? Sim, faz sentido. Mas isso nem se sustenta, né? Cada vez mais difícil captar só com base no Gogó, né? As coisas mudam. Luiziano, o que você trouxe de case pra gente trazer agora um pouco disso que você colocou, um playbook aqui, né? Um resumo de um playbook rápido, para o mercado mesmo, assim, o que você tem visto aí recentemente? Vamos lá, bom, case tem de tudo, né? Tem sucesso de insucesso, naturalmente, como o próprio Russo comentou que offline tem muita coisa que a gente aprende na base da porrada, né? É do jogo. Mas tem um caso bem interessante de uma empresa que a gente não fez o M&A. E o processo começou 6, 7 anos atrás, eles precisando de um suporte, bom, dá um passo mais atrás, né? É uma empresa que é familiar, eu não tenho participação, mas é de família, ou seja, eu tenho relação familiar com as pessoas, são com os tios e primos, mas em um determinado momento eles começaram a precisar de uma ajuda profissional. E aí, afora a relação familiar, eu olhei para o negócio e falei, olha, eu tô aqui para ajudar a olhar para o business, muitas vezes protegendo ele de vocês mesmos, porque se vocês querem alguém para cutucar, é para de fato melhorar e não simplesmente falar o que vocês querem ouvir, né? Então a empresa lá no primeiro momento já é uma distribuidora de alimentos, então razoavelmente estruturada, né? Eles sempre foram muito empreendedores, mas como qualquer bom empreendedor brasileiro, tudo self-made, sozinhos, sem muita orientação, sem plano para nada, sai fazendo, sai crescendo, deram certo. Já chegou no momento que estava meio num platô. E aí, qual foi o primeiro passo? Entender quais eram as mazelas dessa... Tem mais fatores além daqueles 3 ou 4 que eu comentei que a gente costuma olhar, mas essa maçaroca de situações embaixo não permitiu a empresa pensar em movimentos mais ousados. E ousado não é só em termos de capital, de expansão de geografia, expansão de portfólio, de crescimento mesmo, né? Ela não tinha vivido a jornada de centena de milhão, tinha vivido a jornada de dezena. E aí não tinha competência, braço ou conhecimento interno para fazer. Então no primeiro momento a gente entrou para formar um suporte à gestão. Não era uma gestão interina, porque a gente não faz isso há bom tempo, mas literalmente sentando ali com muita proximidade física, inclusive a empresa fica em Palmas, no Tocantins, então a gente morava lá uma vez por mês, para identificar esses pontos, de fazer um diagnóstico muito claro, e ajudar a endereçar soluções que eles mesmos pudessem emergir e ajudar a fazer, porque se a gente sentasse lá e fizesse, e acabar o trabalho, eles diziam, pô, agora não aprendi nada, não consigo dar sequência. Então foi um trabalho árduo, demorado, mas trouxe bom resultado, porque em 3 ou 4 anos, foi lento, mas a empresa começou a mexer a estrutura, começou a perceber que tinha que trazer competência. A gente não tinha um conselho lá, já chego nesse ponto, era uma espécie de um comitê de gestão, e nesse meio do caminho, a empresa foi se preparando, foi crescendo e surgiu a oportunidade de fazer M&A. Então, eles não estavam necessariamente buscando, mas houve um momento em que a gente decidiu, vamos testar o mercado, né? Vamos jogar a isca na água, ver se o peixe morde, e o peixe mordeu. É uma empresa boa, bem estruturada, numa área geográfica que não tem muita gente atuando bem, então meio que desbravaram o mato, vamos por assim dizer, e desbravaram mesmo, que chegaram lá 20 anos atrás, metade da cidade nem asfaltada era, né? Hoje em dia, e é uma cidade que, uma região que cresce muito, apesar de ser estado desfavorecido, vamos dizer assim, industrialmente, etc. Mas, cara, o nível de empreendedorismo assunto não espanta. Eu vou para lá frequente, ainda vou, porque eu estou no conselho lá, só que agora a cada 3 meses. Cara, mas às vezes passa 3 meses você chega lá, de repente surge um bairro. Andando, vindo do aeroporto, eu falo, não tinha isso aqui. É um negócio que atrás, sempre sul. Mas enfim, nesse meio do caminho, a empresa teve uma oportunidade de fazer um M&A, houve até propostas, mas aí justamente pelo fato de ter passado por um processo de preparação, de entender os próprios sócios que existia um potencial melhor a ser capturado e que ela já tinha pelo menos ligado o motor dessa preparação, estava longe de pensar em para onde eu vou, o que eu quero fazer, ela já tinha um grau de entendimento do que dava para ser feito, a proposta foi negada. E a partir desse momento, mas existiam mais... Porque a perspectiva estava clara, a organização foi feita.
E principalmente porque, entendendo o que o mercado olha, você faz isso às vezes também para testar. Vem cá, o que o cara vai valorizar ou não naquilo que eu tenho? E isso ajudou a fortalecer onde é que... Fortalecer, digo, reforçar o entendimento de, cara, quais eram as alavancas, onde é que estão os desafios, o que é que precisa fazer. Um deles era a sucessão. A gente tinha lá um CEO na prática, que não era CEO no nome, nem sócio era. E aí a gente até teve brigas homéricas nesse sentido, que eu falei assim, gente, vocês criaram um monstrinho, que vocês foram dando espaço, um cara bom, é o CEO, é o que fez esse negócio acontecer, tá há 15 anos, super jovem, mas tá 15 anos já no business, e agora vocês não resolveram o problema. E se esse cara resolve sair, tá desgostoso, vocês não deram espaço para ele, não fizeram partnership, não deram oportunidade de ele participar da sociedade, eu falei, tá tudo errado, dá um passo atrás, vamos achar um caminho aí. Enfim, só aumentando isso foi prejudicial, né? Quando um player de fora tá olhando para comprar, né? Ele falou, pô, mas quem tá no comando aí? Qual a participação, a relevância desse cara no comando? Primeira coisa que eu aprendi, acho que não sei se foi o Pedro que foi falou. Todo mundo aqui eu peguei recomendação, né? Mas eu tava rodando pitch e todo mundo perguntava, tá, qual é como é que tá o carteiro de vocês? Ah, tem 90 e fulano tem 10, tá? Quem toca? Pergunta que o cara sempre fazia. Quem toca, beleza, esse cara tem 10. Participa? Não. Sim. Quando não participa, cara, é impressionante, né, velho? O cara já... Muitas vezes é penalizado. Não, em raríssimos casos, o comprador compra só a empresa sem as pessoas, né? Porque na grande maioria dos casos, os sócios, os principais executivos vão ter que ficar 3, 4 anos para fazer a passagem do bastão. E aí se o vendedor não está disposto a ficar mais esse tempo trabalhando como executivo, porque ele vai entregar as ações, as cotas da empresa e vai se tornar o executivo. Se ele não está disposto a fazer isso, se ele não tem uma pessoa, que é esse exemplo que o Jefferson deu, de um CEO ali, que ganha pelo menos com a valorização, né, que vai receber o quê? Um bônus e talvez pode até perder emprego numa transação como essa, e dizer, por que eu vou comprar esse negócio? Para o comprador é uma bomba relógio, né, eu vou deixar os vendedores ricos, mas a partir daí, quanto tempo que eu vou demorar aqui para fazer a integração, né? Que até a gente já trocou ideia, né? Sobre o Post-Merger Integration, né? A fase do PMI lá, depois que eu compro eu tenho que integrar, né? Então, se eu não tiver as cabeças que sabem aqui como que tudo funciona, alinhadas para percorrer pelo menos um próximo ciclo junto comigo, qual a posição de comprar, né? E já me impressão, nesse caso que você está contando aqui pra gente, existia uma divisão bem clara entre o time executivo e o time de sócios? Não. Porque isso eu vejo acontecendo demais, assim, uma confusão entre qual é a sua missão como sócio, qual é a sua missão como executivo. Qual chapéu tá vestindo, né? E responsabiliza, né? Então, às vezes, o cara, ele é sócio, ele tá no conselho e ele é executivo. Tá na operação, isso aí. Eu vivenciei isso, não sei, realmente participei de reuniões de conselho, onde tinha o presidente do conselho, era um sócio e presidente do conselho, só que ele era um diretor. Então, ele, em um momento, ele se reportava ao CEO, que estava lá dentro do conselho, mas ele era presidente do conselho. Então, são coisas que... conflito natural. Assim, nossa, muito difícil isso aqui dar certo. Né? Porque no momento que o cara tá falando alguma coisa e ele é rebatido por alguém e fala, não, quem está falando aqui é o presidente do conselho, eu tiro um chapéu para os outros. Então, isso para mim me chamou atenção, assim, eu vivenciei isso na pele, eu falei, como existe uma confusão ainda muito grande entre o papel do executivo, o papel do membro do conselho e o papel dos sócios, né? E só puxar esse gancho, numa eventual sucessão, seja ela familiar ou não, a transição do papel do sócio que é executivo para não executivo, né, ou a sócia, para uma vida que não é mais labutar, de estar lá presente, é muito difícil, porque imagina, a pessoa que está lá há 40 anos, viveu aquilo, é na extensão da própria casa. Então, muito poucos, na minha opinião, conseguem fazer bem esse papel, que é extremamente necessário e saudável. Fácil. Lá, em especial, foi criada a sala do conselho. E aí, cara, por mais que tenha algum papel executivo ainda, com o tempo isso foi criando uma referência. Cara, isso aqui não é a operação. Óbvio, um cara tá 30, 40 anos lá envolvido, não vai simplesmente deixar de ir lá nas instalações, de falar com o motorista, de falar com o vendedor, mas já começa de maneira, foi mais devagar, já bem mais estruturado. Mas por que acelerou a profissionalização de trazer pessoas que precisavam completar? Não tem dentro de casa? Não dá tempo de desenvolver e atrair no Tocantins não é fácil, já atrair em lugares e grandes centros não é simples, imagina lá. Mas com o tempo eles se convenceram, né, entenderam o que era necessário. E isso culminou com a própria governança da gestão. Porque chegou um momento que eu mesmo falei, gente, não tem mais o que fazer aqui, eu não consigo ajudar mais. Viemos até aqui e bateu no meu próprio limite. A gente mesmo precisa oxigenar essa primeira camada de vocês.
E aí eu cheguei a um ponto que eu falei para eles, olha, vocês têm que formar um conselho de fato, com mais cabeças, não sei nem se eu devo continuar eventualmente, mas a gente tem que trazer outras oportunidades. Aí a gente levou uma consultoria de governança, que com o tempo levou lá 6 ou 10 meses, mas criou o regimento, a estrutura, o modelo, etc. E aí eles trouxeram mais 2 conselheiros, eu acabei continuando, eles me convidaram, me mantive como conselheiro consultivo, só que aí entraram 2 caras fantásticos. Um cara que é vice-presidente da Abras, da Associação Brasileira de Supermercados, e outro que é da área de gente e de humanas e de negócios também. Cara, catapultou. Resumo da ópera, a empresa saiu, na época que a gente começou o trabalho, de 70, 80 de receita, com cabeça fora d'água quase, de geração de caixa, que estava apertada. Ano passado bateu o recorde e você não vai fazer 300 milhões de receita. Cara, ela deduplicou a receita, né? Multiplicou por 10 em menos de 10 anos. Caraca. Com muito desafio, obviamente, né? Agora, daqui a pouco a estrutura física veio expandindo, ela já está marcando pé. Desafio segmento, que não cresce nessa proporção. Líder naquele estado, abriu os outros estados vizinhos, tem oportunidade. Mas, de novo, porque implantou uma governança, porque entendeu que precisava fazer a sucessão, que entendeu que precisava trazer gente e que não dava para ficar estagnado. Sim. E mesmo se mantendo como líder e crescendo, entende que não dá para acomodar. E aí a gente já está numa outra fase lá agora. O acordo de acionistas, por exemplo, tem 3 anos de vida, mas já está desatualizado. E aí foi interessante que o próprio sócio, um deles, falou, cara, temos que revisar. Eu falei, tá ótimo, então agora começa o trabalho, daí provavelmente o conselho não vai se envolver, porque na Assembleia de Sócios. Outra coisa, começou a fazer uma governança de família. Arrumou a governança do patrimônio, arrumou a governança da gestão, mas a família estava bagunçada. Aí foi lá um outro suporte que não tinha a ver com os outros 2, mas hoje é integrado. Aí diria que o tripé lá, né, do John Davis ficou resumidinho certo. Família, patrimônio e negócio ficaram razoavelmente bem estruturados. E não vendeu. Não vendeu. Por opção, né? Por opção. Talvez assumiu mais isso. Talvez o cheque não tenha sido, né? O suficiente. Claro, ajuda. Acho que uma questão sempre pesa. Sim. Mas entre realizar o cheque naquele momento, que também não era de todo ruim, mas era ok, e continuar empreendendo e tentando achar outro caminho que pode ser que faça um outro negócio lá na frente, eles assumiram a segunda opção. Mas insisto, porque já tinham passado eles mesmos, seja com a nossa ajuda, com mais outras pessoas, obviamente, por um processo de entendimento das mazelas, das alavancas, do que precisava ser feito para continuar crescendo e valorizar mais o negócio. Tem clareza, o cara tá muito tranquilo de dizer não, né? Sem dúvida. Hoje tem um planejamento estratégico de um ciclo de 3, 4 anos. Todo ano tem. Legal. E esse é um papel que a gente tem que exercer lá como conselheiro. Puta que é isso. O Russell, antes do processo, né, do cara ter esse nível de conhecimento, você ataca várias empresas que você vai construir esse nível de conhecimento, no caso, nível de maturidade nele, né? O que você separou em termos práticos para contar, trazer como exemplo? E eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, assim, que momento você percebe que o cara desperta para essa fase que o Granzelo está contando para a gente, que era uma empresa de 80 mil, né, de receita anual, certo? Então parece que eles já estavam num nível um pouco mais avançado. É grana? É conhecimento? O cara tem que estar rodando, tem que estar participando de grupos de network. Quando é que o cara desperta para isso, né? Eu acho que nem é grana, eu acho que também nem é momento. O que eu vi ao longo dessa trajetória que eu tive é quando ele supera o medo do desconhecido. O desconhecido para ele é um problema, então conselho um negócio desconhecido para ele, trazer gente de fora é um problema para ele. Ele tem uma forma de atuar, tem uma cultura, então o medo do desconhecido é grande. No momento que ele percebe que ele tem que se jogar, que tem que se nadar no desconhecido, sabe, de noite no mar, aí ele fala, não, cara, eu preciso disso. Se eu quiser ter a capacidade de nadar sozinho no mar, eu tenho que enfrentar o desconhecido. Ou eu vou ficar o resto da vida nadando numa piscina quadradinha aqui, ou tomando banho de banheira. Então, essa eu acho que é a grande diferença que acontece para tomar decisão ou não tomar decisão. Eu quero me jogar nesse desconhecido, quero ver se funciona. Eu não conheço nenhum caso onde se tomou essa decisão e depois voltou atrás. Falar, montei o conselho e para mim não funcionou. Para mim não deu. E a hora que eu já trabalhei com gente muito difícil, no sentido de ser colaborativa, de entender a opinião do outro. Não, as pessoas às vezes construíram um império impondo a sua posição. E tudo bem, mas depois que ele tem o gostinho de entender que ele continua ainda tendo a voz ativa, mas ele pode compartilhar conhecimento que vem de fora, que vai juntar com o conhecimento dele, aquilo vai transformar numa coisa muito mais positiva, Sim. Aí ele tem que aquilo é gostoso. Esse negócio tem valor. E são valorizadas, né? Formadas, né? Eu já vi alguns caras contando que, mesmo do cara contando de consciência alta, né? O cara começa o negócio é pequeno,
O cara forma um conselho sem parecer um conselho, sem estar nítido que é um conselho formado, né? Um conselho consultivo. Isso, mas ele fala assim, abrir a cultura de, puta, todo mês eu ligo pro Russo, porque quem já passou pela jornada geralmente adora dar pitaco, né? É prazeroso, cara. Então, tipo, todos nós temos a oportunidade de pegar conselho. Só que a gente faz muito pouco uso se não formar algo, parece que oficial. Muito poucos têm esse hábito. Não, deixa, beleza. Vou marcar um café com o cara e tal. Eu já vi muitos caras falando que desde o primeiro momento o cara recebe um conselho e queria criar. Isso muda o jogo, né? O que acontece? Às vezes você acaba tendo um conselho muito raso. Sim. Porque você não deu o contexto, aquela pessoa não está dentro da empresa, ela não está vivenciando, ela não está vendo os seus números. Então, você põe para ele um desafio qualquer, fala, olha, tem problema com o meu sócio. Ele recebe uma informação de que, olha, tente trabalhar com essa linha com o teu sócio. Talvez aquilo nem fosse o mais adequado. Mas por quê? Porque dentro da realidade de que você conseguiu passar em poucos minutos ou numa conversa do almoço, pareceu que aquilo podia ser uma opção, mas às vezes não é. Mas os dados, a questão de cultura da empresa, como aquilo foi construído, como funciona. Né? Tem um caso clássico aqui que eu vivenciei, que bateram, a gente precisa de ajuda e é um trabalho de mentoria, conselho, a gente não sabe muito bem o que fazer. O que aconteceu? Somos sócios, eram 2 sócios, de uma empresa que fatura 60 milhões por ano, então não é uma empresa minúscula, é uma empresa que tem um faturamento legal, e a gente está com outro sócio que tem apenas 20% da operação, só que esse sócio é o administrativo, então ele responde, administrativo é pela empresa. A empresa foi fundada por 2 sócios que eram os pais desses sócios atuais. Então chegou um momento que eles fizeram a sucessão sem ter o trâmite de sucessão. Você que é nosso gerente, né, administrativo, cara, vai tocando barco aí. Fiquei. E vou te dar algumas cotas. E começou a dar cotas para ele, a ponto que essa pessoa ficou com 20%. Beleza? Haja cota. Foi crescendo e entregando resultado. Então ele cresceu realmente, ele fez a empresa, ele contribuiu para isso. Só que no primeiro momento, as pessoas já com uma certa idade saíram, continuavam recebendo seus dividendos, estava tudo bem, até que eles não estavam mais aqui. E quem assumiu são os filhos. Mas os filhos assumiram, falaram lá, olha, agora a gente tem umas ideias, a gente quer trazer aqui para a empresa. Esse sócio de 20% falou, na minha empresa eu não falei. Putz, não tinha acordo, nada para zero, sem nenhuma documentação, apenas um contrato social, ele tem 20% ele é administrador da empresa. Nossa. Então você correto isso. Se ela bateu isso, você fala assim, será que eu conto para eles aonde eles estão inseridos, né? Porque é uma situação extremamente complicada. Sim. A ponto de que esse sócio que é filho tentar entrar na empresa e ele falou, não, você não entra aqui na empresa não. Para orientar que você não entra na empresa. Caramba. E na minha empresa você não entra, na minha empresa você... Tendo 20%. Tendo 20%, que coisa. Cara, você me deu um caso bem rapidinho só, o board canvas, sabe? Mano, de board canvas, sensacional o board canvas. Aí a primeira vez que eu conheci, passado, acho que no começo do ano, lembro do resultado, o cara mostrou uma história assim, ele mostrou uma história real, você contou qual era a empresa, que eles estavam, né, os pais tocavam a empresa, os filhos entraram na empresa, ok, e tal. E aí rodaram o board canvas, tava tendo conflito pra caramba, por isso que eles foram chamados, era por isso que trabalhava lá uns 70, 80 milhões, mas tava no meio de laço. Cara, a hora que você começa a ver as respostas do board canvas, você chora, assim, porque pergunta assim, tipo, Nesilo, o que você espera, quanto você acha que você deveria ganhar dessa empresa por mês? O que você espera? Várias perguntas bem no detalhe. O que você espera? Quanto você venderia suas cotas? Quanto tempo você dedica? Quem você acha que hoje dedica pouco? Os caras vão no detalhe. Cara, vira uma zoeira, velho. Vira uma putaria, assim, sabe? Xingamento. O cara fala assim, não, eu dedicaria 2 horas. Aí, tipo, pergunta, né? Quanto tempo você está... Quanto a empresa é relevante para você nesse momento? Tempo de 0 a 10. O cara lá, 2. Aí ele pergunta assim, cara, mas na tua resposta justifica. Fala, não, porque agora eu tô olhando para outros negócios. Se você olhar quanto o cara queria ganhar, o valor dele era o mais alto. Você fala, mas não vai. Menor dedicação, quer ganhar mais, né? Cara, na hora que você vê o IEP, acho que a querida composição societária tá errada, né? Olha, é melhor vender isso aqui, você vai pegar fogo, isso aqui vai explodir agora. Mas o que é interessante disso? O interessante é a hora que eles vieram me procurar, a gente começou a discussão. Até então, aconteceu, o cara não quer que eu entre na empresa, o que eu faço? Não, é um assunto que vocês precisam resolver. Prazer. E isso só com uma reunião de sócios, faça a convocação. Se precisar colocar o teu advogado do lado, você põe o teu advogado do lado, porque não é feio você trazer alguém para te auxiliar. É feio você não resolver. Né? Mas prejudicial é não resolver, né? Você vai
impactar no Tem que negócio. resolver, porque efetivamente você vai ficar nessa briga a ponto que daqui a pouco vocês estão se odiando e daqui a pouco estão entrando em vias de fato. Se me Estava permite, chegando nesse ponto. se me permite, eu gosto muito de usar um termo que é bem simples, cara. Todo mundo sabe que o bode tá na sala, ele tá fedendo, mas ninguém bota em cima da mesa. Aí às vezes ele traz uma orelha, traz uma pata, traz um rabo, aí a gente acaba tendo a visão de fora. Galera, vamos fazer o seguinte, bota a porra do bode de uma vez em cima da mesa, vamos desossar esse troço aqui, porque ou acaba ou resolve. Mas não vai ficar nessa água morna. Tem um livro que é Moose on the Table, que conta exatamente a história, que imagina um alce em cima da mesa, defecando, mexendo nos papéis, comendo tudo, e ninguém fala nada. Termina a reunião, a hora que saiu ali no cafezinho, o cara fala, você viu o tamanho daquele alce, cara? Mas caminhou, ninguém falou nada. Lá dentro não vai. Pô, então, eles vão colocando os assuntos por debaixo do tapete, e a governança, ela ajuda nesse processo. Sim. Mesmo um board canvas, ele ajuda nesse processo. Porque você deixa de deixar os assuntos que você não quer falar e só fala do bom. Ah, quanto que tá dando resultado? Ah, então esse mês eu vou conseguir tirar o valor X? Tá ótimo, tá bom. Só que aquilo vai se arrastando, a ponto que chega um momento que você não consegue mais olhar para a cara da pessoa. Sim. E isso pode ser evitado. E cada coisa tem que ter seu fórum, né? Tem coisa que você tem que tratar da estratégia da gestão, seja no conselho, tem coisa que é assembleia de sócio, cara, não vai misturar os temas. Às vezes, eventualmente, é quase as mesmas pessoas. Mas, cara, o fórum, o mood e a tomada de decisão não é. Você tem que ter um fórum específico para aquilo. Mesma conversa. Não é burocratizar também e criar um monte de caixinha só para atrasar a decisão. Mas, cara, não dá para querer resolver, como é muito comum nas empresas familiares, no churrasco do domingo, cara. Aí vira aquela coisa. Isso não é incomum, não, cara. Não, domingo a gente vê. Cara, aí não profissionaliza, não resolve. Cara, você matou a bola. É tudo para baixo do tapete, faz de conta que é aquilo mesmo. E aí descobre que um dia o fundador morre e fala assim, agora, o que nós vamos fazer com o business? E aí os sucessores ficam numa situação sem saber o que fazer, porque primeiro não tem domínio sobre aquele negócio, foi criado pelos pais. Sim. Ele não tem uma interlocução com o outro sócio. Sim. O outro sócio fala que entende de tudo aqui, sabe apertar cada botão, sou eu. Só que efetivamente ele está utilizando o papel de executivo, Sim. porque como sócio ele é 20%. Mas ele é o executivo mais poderoso para criar um constrangimento com os sócios. Então, a governança, eu acho que é uma balança, sabe? Ela consegue fazer essa balança funcionar melhor. Se você achar que a empresa vai ser só tocada pelos sócios e o executivo não tem força nenhuma, também está errado. Então essa balança é importante. Você ter a força executiva, a força dos sócios, e para aqueles que já têm condições de ter, seja um conselho administrativo ou um conselho consultivo, conseguem também ter uma nova força. Nesse sentido. E essa história terminou ou não? Digo, ela tá rolando ainda? Essa história tá rolando ainda, mas ela não tá se entrar. Mas não. Até hoje tentando entrar A recepção, né? Tinha a recepção na empresa. Você falou agora, ele tá sentado esperando. Infelizmente está em processo de auditoria, então os sócios pediram auditoria, entenderam que dentro desse executivo ele também estava colocando toda a família dele para dentro da empresa. Então a diretora financeira respondia por financeiro, mas não tinha formação nenhuma na área, e aí, né, gera um problema gigante. Este grupo que está fora da empresa tem que fazer é notificar querendo exercer o direito de retirada. Falar, então tá bom, então liquida 80% da empresa e devolve. E fica com teus 20 aqui. Ou me aceita na reunião e me ouve, né? E porque se você não tem definido isso no documento, né? Se você não tem um procedimento para isso, você está sujeito a uma ameaça como essa, né? Então, a gente falando, né? Vocês falando do faturamento das empresas, de ter que separar os cargos, não vestir os mesmos chapéus, mas pensando também até um pouco com a cabeça de que eventualmente está ouvindo, que às vezes faz todos os chapéus, né? Ainda é o vendedor da empresa, ainda é quem toma a decisão, é o sócio, é quem põe grana, é quem está, enfim, dirigindo 100% ali. Tem momentos, né, para pensar como isso, que a gente vê assim do empresário isso, né? Uma vez eu estava até sugerindo para um cliente também no início, tem que fazer acordo de sócio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, todo um enxoval de documentos ali, ele precisava de um contrato para já começar a vender. Aceitou um sócio e eu falei, para esse cara entrar com 25%, que é uma parcela relevante ainda do cap table, né, da tua empresa, se esse cara daqui a pouco sair, você vai ficar na mão dele, então você tem que ter pelo menos uma opção de comprar esse cara de volta por um valor pré-determinado, para que caso ele saia, você traga para a operação, isso não vá, né, nem deixar você desmotivado e nem fazer com que investidores não coloquem dinheiro. E esse cara veio para mim e falou assim, não, Pedro, cara, obrigado, você me avisou, tá muito claro para mim, estão claros todos os riscos, mas hoje, para chegar do ponto A ao ponto B, eu preciso desse cara. Eu não tenho nenhuma alternativa.
E agora eu não tenho tempo para fazer esse contato. Eu preciso que esse cara entre, o que ele condiciona é 25, depois eu resolvo. Então, assim, eu sei que é um problema, mas é um problema que eu não... De todos os problemas que eu tenho para enfrentar, eu vou resolver esse problema lá para frente, um pouco mais para frente, né? Isso é muito coerente, assim. Eu pensei até nesse dia, falei, porra, tem toda razão, né? Também tem um monte de coisa aqui que, né, às vezes eu fazer de casa eu deveria fazer, mas que é uma decisão minha não fazer. Só que uma empresa que já tá numa linha de sucessão, que os filhos já estão perto da maioridade, que tem 2, 3 filhos, cada um dos sócios, que tá faturando mais de 15 milhões, 20, 30, 50, 60, não ter isso beira a irresponsabilidade, né? Até hoje cedo, antes de vir para cá, eu estava numa reunião que a gente está fazendo a reorganização societária de uma empresa que é detida por 2 sócios. Um sócio é casado e tem um filho, e o outro sócio está no segundo casamento e tem 4 filhos com diferentes mulheres, que não se conversam. E a gente estava organizando a empresa para vender a empresa. E aí, no meio do processo, eles têm uma holding que tem algumas subsidiárias, daí o comprador veio para comprar uma delas, depois se interessou por outra, começou a querer analisar também esse segundo negócio para pôr todo mundo no pacote, e são empresas completamente diferentes, é realmente uma holding, né? Não são nem nas mesmas cidades, mas o comprador quis envolver isso, começou a atrasar um pouco o processo de M&A. Daí esse cara, que é o pai dos 4 filhos com diferentes mulheres, falou, não, Pedro, beleza, cara, sei que a gente precisa fazer tudo isso, mas assim, uma situação que eu preciso resolver para ontem, e que vendendo ou não vendendo a empresa, eu preciso botar a minha participação numa holding para criar um regramento para meus filhos, porque se esses 4 herdam, mais a mulher, né, atual, que ela herda junto ali, né? Então, se esses 5 herdam a empresa, hoje, cara, o negócio assim, a gente vai matar o bezerro, né? Então tem que... confusão. Isso é pra ontem, né? A única coisa é que ele falou até brincando, falou, a vaca não pode parar de dar leite, cara. E que se esses filhos entrarem aqui, pode ser que a vaca pare de dar leite, né? Então, às vezes pro empreendedora que tá começando, né? E falta de orçamento, faz sentido, né? Deixar para fazer isso daqui a pouco, 2, 3, 4 anos. Porque, como a gente diz, né, pelo menos sob a ótica do direito societário, quando os esforços ainda são uma comunhão para construir algo, para gerar resultado, para ganhar dinheiro, para desenvolver um negócio, a chance de ter um conflito ela é menor. Então, se você está nessa fase, você pode fazer isso daqui a pouco. Mas se o teu negócio está na iminência de dividir, porque alguém vai morrer, porque alguém vai sair, porque alguém vai querer vender para o outro, aí na hora de dividir que vem a confusão. Ninguém pensa que vai morrer. Tanto dividir lucro... Ninguém pensa que vai morrer, ninguém trabalha para essa capitão, né? É a mesma situação do casamento. Difícil, né? Poucas pessoas morrem, né? Mas muita gente também, às vezes, se apoia em crenças populares, não consulta a pessoa que entende disso ou que tem informação para isso, e ele segue a vida com aquela informação que ele tinha. Então, não, eu vou casar agora, eu tenho uma empresa aqui, vou fazer com separação parcial de bens e, portanto, ela não tem direito a nada. Isso aqui eu construí antes, né? Sim. Daí ele vai lá e morre. O que acontece, Pedro, se essa pessoa morre? Efetivamente, ela tem direito à herança. Independente do modelo de casamento de ser parcial. Então são nuances que às vezes, exatamente, uma coisa é parcial no sentido de uma eventual separação. É simples, é só não morrer. É só não morrer. Né? Então são situações completamente diferentes que a pessoa não pensa. Não, morrer não tá no jogo. Não. Ele contava catando, quando tava nesse processo, você que me orientou, não foi um outro colega, ele falou assim, cara, você vai casar agora, tá, ó, casa com separação total de bens, porque dependendo do que você, né? Tem o total de bens e tem o obrigatório, que já são coisas diferentes. Exato. Ele falou assim, porque dependendo de onde você bateu, o cara vai dizer, tá, mas como é que eu agiu em casamento 2 sócios aqui? Eu falei, sério, nesse nível? Ele falou, sim, cara, porque a sua esposa pode, né? Sei lá, ela acordou brava um dia, você foi lá, fez uma cagada, e ela foi, deu mais, porra, o negócio, e aí, parece que... Cara, até você destituir ela, sabe? Esse processo todo é muito oneroso. E os bancos, é um negócio que eu aprendi também. Cara, por mais que casei com separação total de bens, às vezes o banco tá cagando para aquela regra, ele emite contrato. Mesmo assim, você fala, cara, não, mas eu não... Olha só, eu entro pedindo a sua dica. Não, mas mesmo assim, você segue lá, obrigado. Aí já casa o seu processo. Ou gente que casa com comunhão universal de bens e quer colocar a empresa como sócia dele. Não pode. Não é permitido, você não vai conseguir fazer isso. E vai explicar para a pessoa que não pode. Ela já é tua sócia, você não entendeu que ela já é tua sócia. Você não pode colocar ela como sócia de algo que ela já é. Faz sentido. Irmão, esse era o que você tinha trazido ou você trouxe mais algum? Fala aí, você comentou ali. Abre a caixa de ferramentas aí, Pedrão. Não, tem alguns, cara, alguns interessantes.
Eu acho que aí que tem, todo mundo pode contribuir também. A gente tem um dos nossos clientes é um grupo também, o grupo fatura uns 150 a 200 milhões por ano e eles têm algumas subsidiárias, todos negócios da economia tradicional, e eles queriam trazer para baixo do guarda-chuva uma empresa de tecnologia. São o patriarca, que é o dono, né, o fundador da empresa, 2 filhos que já estão hoje em nível de gestão, um deles é até o diretor-presidente lá, que comanda 2 subsidiárias, o outro filho, uma subsidiária, o pai é o sócio ainda, né, o majoritário, que está no conselho, né, apesar de eles não terem um conselho formalmente criado ali, e as decisões mais críticas, quem toma é o pai. E aí um dos filhos, uma pessoa muito pra frente, assim, falou, a gente precisa trazer um negócio de tecnologia que vai matar o nosso negócio. Alguém vai desenvolver um negócio que vai matar o nosso negócio. Então a gente precisa virar sócio desse negócio. E ele começou a buscar. E ele encontrou uma empresa no mercado que faz uma parte de facilities também, mas tudo via tecnologia. Eu não posso dar muitos detalhes também aqui, porque é uma empresa conhecida até o ponto, não é nem o core business da empresa, e sim a forma da organização. E essa empresa de facilities tinha sido criada por um cara que veio, o primeiro contrato dele foi com um órgão público, com um puta contrato, que pagaria todas as contas, aí acabou que o segundo contrato também foi com um órgão público, ele conseguiu a inexigibilidade, né, de licitação, então para ele ficou muito fácil entrar em mais órgãos públicos, e aí ele foi abordado pelo filho do meu cliente, né, o menino que comanda ali hoje as 2 empresas, para eles se tornarem sócios. Ele falou, não, é o mesmo software, eu preciso de menos coisa que o público precisa, primeiro, um dos nossos negócios já podem ser um bom cliente que vai financiar, eu quero virar sócio, estou disposto a pôr mais uma grana, e eu quero captar investimento, vamos captar investimento. E o cara que era o do desenvolvedor, que queria outros negócios, falou, não, é isso que eu quero para mim também, vamos captar investimento. Vamos atrás de um fundo, a gente cresce esses negócios e depois a gente vende. E ele, beleza, então a gente precisa agora fazer os contratos, né? Daí, e aí até ele veio, eu já atendi ele umas outras coisas, ele tinha contratado um advisor até para auxiliar nesse processo, falou, fale com o Pedro lá, veja o que você acha como que você pode estruturar isso, né? Aí você começa a mapear todas as red flags, né? Primeiro, como que vai ser a composição societária? Não, a gente vai ser meio a meio. Não, meio a meio já tem uma série de problemas porque, puta, a sociedade... Sim. Burra, né? Fala, quem decide o que é? Você tem que criar uma estrutura ali de desempate, as deadlock provisions, né? Que a gente fala, as cláusulas de solução de impasse. Beleza, o ideal é que um seja majoritário e um minoritário. Ainda que você seja minoritário, tem alguém que decida, senão o negócio trava, né? Mas enfim, primeiro ponto era esse. Aí segundo, e esse cara, o desenvolvedor? Não, ele tem umas outras empresas de tecnologia que ele fez lá e tal, mas ele tem metade, mas disse que vai se dedicar aqui pro negócio. E quais são os outros negócios que ele tem? Não, cara, ele tem lá uma software house com mais 20 desenvolvedores, outras 2, 3 soluções. Fala, puta, se esse cara então não vier 100%, né, esqueça. E você? Não, eu tô entrando com a holding. Quanto que você tem da holding? Não, cara, meu pai ainda tem 75% e meu irmão a gente tem 12,5% cada. Não, então peraí. Então você tem a tua fração, né? Esse 50% está dividido nessa mesma proporção. Então, primeira coisa, você quer pegar dinheiro com um investidor que não faz ideia do que está fazendo ou com um investidor qualificado já que sabe pelo menos mapear todos os riscos ali, né? Que quer investir em empresas que seguem o playbook que a gente fala, né? E a gente sempre diz, não significa que se não seguir o playbook, não vai dar certo. Pode ser que você crie um negócio, gerador de caixa, desde o dia 1, que dê super certo, que você não tem uma estrutura de governança, mas dividam muito dinheiro, né? Enfim, mas a probabilidade disso acontecer é mínima, né? Então, como que você vai fazer? Qual que é a tua ideia? Não, eu vou tocar esse negócio aqui dentro da holding. E o cenário que ele pôs foi esse. Então, vou virar sócio de uma nova empresa, com a holding da minha família. Hoje eu sou diretor de 2 subsidiárias, meu irmão é diretor de uma terceira, eu estou trazendo uma 4ª subsidiária, a holding vai ter metade, a outra metade está com um cara que tem outros negócios, que diz que vai vir, e hoje todo o faturamento está concentrado no poder público. Mas é um puta negócio. E a gente quer captar investimento e a gente pensa no futuro, ou virar uma consumidora ou vender. O investidor vai adorar essa estrutura. O investidor vai olhar e você falar, nossa, que sensacional, eu tô louco para entrar nisso. Que desse jeito não vai. Sim, mas basicamente o que a gente sugeriu, e acho que é legal porque toca vários temas aí que podem interessar para quem tá assistindo também.
Mas o primeiro ponto ali é a questão dos sócios, né? O nível de dedicação que os sócios vão ter pro negócio. A gente falou, tá, esse cara, ele tá... Quão longe esse cara está de profissionalizar, de trazer uma gestão para aquele outro negócio, para que ele fique a nível estratégico naquele outro negócio, que ele dedique 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias para aquele outro negócio, e ele venha se dedicar para cá. Não, puta, esse cara vai precisar de pelo menos 1 ano, 2 anos para fazer isso. Então, beleza. Primeira coisa é assim, ele tá disposto a fazer? Não, tá disposto. Então tá bom. Então a gente já pode colocar aqui um prazo que você tem para profissionalizar e vir full time para dentro desse negócio, e ficar nesse outro de forma estratégica. E você? Para profissionalizar a gestão das 2 subsidiárias e você começar a se dedicar nessa. E aí ele falou, puta, também, vou precisar de 1 ano e meio, 2 anos. E você tá disposto a fazer isso? Tô disposto. Então, de largada, né? Primeira coisa que você tem que fazer, a gente pode ser 50-50, contanto, e a gente vai ter que se organizar, né? Porque você não vai falar para os caras, não, profissionaliza, daqui a 2 anos você volta, porque senão até lá já perdeu todo o conhecimento de mercado. Então a gente falou, a gente já sai de largada, que os sócios têm até 2 anos para passarem a se dedicar para o negócio como atividade principal, contextualiza que eles têm outras empresas, que eles vão ter que profissionalizar a gestão das empresas e que o sócio que não vier, a participação dele, como até lá ele já vai ter colocado dinheiro, tempo, né, faz sentido ele ter uma participação, mas que ela seja reduzida para uma participação que é aceitável um investidor ter nesse primeiro momento. E aí até para vocês negociarem, mercado público, esqueça. Quem investe em startup ou compra empresa que vende poder público, até tinha um conhecido meu que falava, né, que a gente tem, nós somos todos marionetes, né? Tem pessoa que é marionete e não sabe que tem as cordas, tem pessoa que é marionete e sabe que tem as cordas e se mexe de acordo com as cordas, e tem quem tá lá em cima controlando, né? Ele fala, quem faz negócio no poder público tá lá em cima controlando, senão, cara, o risco é imenso, é muito difícil você vender ou captar uma empresa. Então, o que a gente pode fazer? Ele falou, porra, eu quero virar sócio de tudo, né? Quero virar sócio de 50% de tudo. Não, então a gente pode criar uma subsidiária, a gente traz todo o código para a empresa que vai explorar o ramo privado, essa empresa licencia o código para o público, vocês continuam gerando caixa no público, pagando o licenciamento para a empresa do privado, para vocês não terem que negociar com o investidor com pressão, né? Ter que negociar com o investidor com pressão de caixa, daí o discurso muda, né? Não é que a gente vende para o público, não, a gente licencia o software para uma empresa que vende para o público e entra dinheiro. Se a gente não está com a corda no pescoço negociando esse deal, é porque a gente tem esse contrato. Então você até muda o discurso, né? O negócio que é, puta, que cagada que você está fazendo, vira essa aí. Que jogada que você fez. Então a questão da dedicação, dando um prazo para todo mundo se organizar, na questão do público, separando as 2 empresas, fazendo contrato de licenciamento, e a tua questão na holding, como que é dividido hoje, né, entre vocês, né, teus irmãos? Não, todo resultado sobe lá e a gente divide, né? Mas vocês têm uma taxa de performance para o sócio que é responsável pela subsidiária, né, eu tô tocando essa, então tem aqui a taxa de crescimento que a gente espera anual é de tanto, o que você performar acima da taxa, né, você ganha mais por isso? Puta, não, cara, não tenho. Pô, se você fizer assim, já é uma forma de você mostrar para os investidores que, embora seja de uma holding, você é o cara mais interessado. Embora a participação lá na holding seja de 12,5%, né, a tua, aqui nessa subsidiária, se você tiver a taxa de performance em cima dela, a gente pode trazer você para quase 50%. E se o negócio for um negócio bom mesmo, claro, como eu falei no começo, tem o playbook ali que você tem que seguir, que os fundos às vezes pedem, os investidores pedem para você seguir, mas cara, a gente já viu um monte de negócio bom captando com a participação societária ali, toda bagunçada no início, porque era um negócio muito bom. Depois a gente... Então a gente põe... acho que o Ebanks é um exemplo até disso, né? Também, né? No início, assim. Então, e algumas outras empresas também. Mas você já, pelo menos, endereça todas essas preocupações, né? Putz, daí a gente teve que fazer as conversas, ouvir bastante. Sabe CNPJ, né, cara? É fácil abrir, né? Sim, às vezes tem um CNPJ que oferece serviço para o outro, pega crédito fiscal e depois na hora de fazer a modelagem unificada, não, esse benefício não tem como considerar. Como? Até nesse caso, como era um CNPJ, aí o que a gente fez foi criar um novo, ceder, né, fazer a cisão desse para o software e para o sócio integralizar o software no CNPJ novo. E aí o CNPJ novo é o que recebeu o dinheiro, a carteira de clientes da holding. Então, no final, teve que criar um CNPJ, mas teve que mexer na estrutura de governança de todos esses CNPJs. Legal. Então, acho que
Acho que é talvez uma das maiores contribuições, né? A gente ter essa visão um pouco 360, assim, é que, cara, às vezes chegam negócios maravilhosos, assim, que só que, cara, está tudo amarrado, você não sabe por onde começar, né? E a gente fala, o empreendedor é bom de fazer negócio, identificar a oportunidade, né? Desenvolver produto, achar uma avenida de crescimento, de monetização, vender, crescer, só que ele fala, cara, mas eu tô tudo enrolado, o que que eu faço, né? E acho que o propósito até um pouco, né, da conversa, né, trazer o insight, assim, é que falar que às vezes não, nem sempre os empreendedores e as empreendedoras precisam estar sozinhos para decidir tudo isso, né. E eu sei que é bastante coisa, bastante informação, mas a ideia é, às vezes a pessoa do outro lado se identifica e fala, puta, eu tô com esse problema aqui, cara, é um problema de sucessão, é um problema porque só vendo pro público, quero captar investimento, mas não tem esse combinado com os meus sócios, né, e enfim. Tudo é bom e contrata gente boa para resolver um embrulho como esse que você comentou. Eu sempre faço algumas perguntas, né, pro pessoal que tá em dúvida se monta um conselho ou não. Eu falo, você sabe do caminho para casa, né, pro seu trabalho e a casa? Ah, eu sei. Você põe o GPS para funcionar ou não põe para funcionar? Ah, eu não ponho para funcionar. Posso falar, cara, eu ponho sempre. Por quê? Por que você põe sempre? Porque pode me trazer uma novidade, pode ter uma boa trancada, pode ter um trânsito fora do normal e eu consigo fazer desvio. Então esse é o papel do conselho. Eu posso no GPS. Boa, agora já sai de caminho, você sempre sabe que fez aquele caminho. Sabe? Só que se tiver alguma coisa diferente Do tradicional, daquilo que o teu business pede, uma visão diferente, já tem alguém que tem uma informação de fora que você não tem. Então, eu sempre traduzo isso para quem não entende muito o papel do conselho, esse é um GPS. Né? Ele consegue ter outras informações que você não tem acesso e que consegue te dar uma guia, né, diferente, através de um contorno de algo que você vai enfrentar na frente. Assim. Senhores, para uma primeira edição, conteúdo pra caramba, já passou uma hora aqui, velho. A gente falou 10%, nós vamos ter que marcar outros. Não, mas essa acho que era a intenção mesmo, de botar o pé na água, porque dá pra gente ir trocando temas também, né, nas próximas edições. Vou fazer uma pergunta final, eu vou pedir para cada um já fazer uma despedida, deixar uma mensagem baseado na atuação de cada um, tá? Dizendo, qual que é a principal dica que você dá quando os caras chegam para você e falam, cara, eu quero vender minha empresa, quero vender minha empresa. Qual que é a principal dica que você sempre entrega, falando, vai por esse caminho, ou faz isso aqui primeiro, qual exercício que você sempre passa, né? E aí deixa uma mensagem para quem tá pensando em seguir por esse caminho, ou tá na dúvida, enfim, não sabe o que fazer. Pô, vamos lá, cada caso é um caso, né, Gil? Mas acho que é uma frase, é uma expressão que a gente mesmo usa quando a gente recebe a oportunidade, ou a identifica, ou vai atrás, não importa. Se eu for pegar o mandato desse negócio, seja para ajudar a comprar, vender, especialmente para quem vai vender, eu compraria ou investiria nesse business? Eu, quanto pessoa? É uma boa. Eu, sócio, o líder de projeto, qualquer pessoa do time. Se o dia fosse teu, esse negócio te atrairia? E a primeira pergunta que, na minha opinião, a empresa tem que se fazer, fora a paixão, né? Por óbvio que às vezes ele tem lá, e essa é outra expressão que a gente sempre diz, né? O negócio não pode ser olhado como filho, porque filho você não vende, não funde, não transaciona, não empresta, não dá garantia. Mas a gente só acaba, infelizmente, pensando assim. Mas a pergunta simples é essa, cara. Se você não fosse o fundador, o inventor ou a inventora, se o business não fosse teu, se recebesse esse ativo para comprar, você compraria aí? Mas não é só o ensino. Se você tivesse 1 milhão, é o único milhão que você tem, a conta do negócio. Mas não é só a resposta. É sim, por quê? Claro. Porque não adianta, se eu tenho a paixão, vai ser sim. Dane-se. Não, vai cá, mas me dá os elementos, me dá os argumentos, né? E, naturalmente, insisto, um negócio, um M&A, todos vocês já passaram e fazem também, é muito customizado, muito específico, e não tem um negócio, infelizmente não, felizmente igual ao outro, porque você também tem a oportunidade de aprender, de ver outras perspectivas, etc. Mas essa, na minha opinião, é a principal. Cara, você compraria mesmo? Isso é um divisor de água, né? Aí você já, cara, então você não tá pronto ainda, né? Tem uma segunda até com... Não, mas deve ser arruma, né? O trabalho dele começa aí, né? Não compraria, não. Então, peraí que deixa eu te ajudar aqui, que daqui a pouco você vai ver que você vai falar isso. Pode ser que passando por uma preparação isso seja viável. Pode ser que eu olhe e fale, cara, realmente não tenho o que fazer, não adianta seguir. E uma outra questão, até um advogado parceiro que faz muita recuperação judicial, ele me ensinou uma coisa que é, cara, na RJ, extrajudicial, judicial não importa, na recuperação você descobre se o cara tem um business ou não, né? Que daí fala, cara, não tem como pagar isso aqui, não tem como fazer. Mesmo que deu 80% de write-off das dívidas, não tem como pagar. Você não tem uma porcaria de um negócio. Então não adianta tentar fazer um caminho que, enfim, a empresa ou a situação em si não permite, né? Tipo, é só pra falar, né, que é público, né? A Comédia que deu. Todo mundo se ferrou, as milhas não viagem lá, era
Nossa, Milhas ou... Max, qual é o Max, né, Max? Que meu Deus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Milhas. Foi 1, 2, 3. Cara, não tinha um business aí, né? Porque não fecha contas, mas era um... Pelo que saiu publicamente, não. Não tinha um business, era uma loucura aquele business. Era quase uma pirâmide. Quantidade de capital de giro, o qual não é histórica. E ônibus e cada promessas futuras, de entregas futuras, um dinheiro presente. E tem um descasamento muito grande. O dia que você ter qualquer problema e você não conseguiu mais cumprir, porque a onda que tá entrando aqui na base não é suficiente para cobrir o potô, é viagem. Tá, mas essas que de Bitcoin aí que rolaram muito aí, né? Que ficaram bem conhecidas aqui, né? Principalmente em Curitiba, né? E curiosamente aqui, né, cara? Curitiba é famosa, né? O formato é isso, né, cara? Paga na frente, paga na hora, enquanto está... Tem uma curva aqui, né? Tem um encontro que faz aqui. O cara usava o dinheiro de investimento de um para pagar o saque do outro e tava sempre descoberto. Mas é engraçado essa... Melhor é ter o amigo chega falando que tá com um negócio bom, que 4,5% do mês sem risco. Esse foi... Não, eu falo que é 2 dias, nem isso é ótimo. Não, 10% garantido. Fica pra você, então. Não estender muito isso, mas o problema não foi nem isso. Vou falar um negócio que você vai achar engraçado. Teve de vários amigos, né, também, né? Conhecidos assim, 10, isso aqui. E aí rodou, a galera perdeu e tal. Mas eu achei muito bacana quando os caras vieram apresentar e começaram a baixar o percentual. Então os próprios, né, os malandros começaram falando, não é 10, é 4,5. Agora recente eu vi de 2,5. 2,5. Pra não assustar aí mesmo o cara que tipo, já tinha perdido atrás, falando, não, mas agora 2,5. Entendeu? Às vezes fala, cara, você não entendeu ainda, né, brother? Você não entendeu ainda que não é o percentual, é o modelo, cara. Você não entendeu como é que faz pra fechar essa conta? Então teve um amigo meu que passou por isso, ele perdeu no 10 e agora tava pensando de novo, porque, cara, no 2,5, pra gente perguntar, meu Deus, eu falei, brother, se eu pegar uma calculadora e te mostrar o efeito que tem, 2,5, se colocando, tipo, 10 mil reais, 20, é muito grande, velho. Então, a gente ter 2,5 líquido pra te entregar, muita coisa. Meu amigo, é bastante coisa, cara. Tem uma capacidade de investimento gigante e investindo em algo que te deu uma... E não vai ser sem risco, cara. A carteira lá do Mondo, vamos lá, do McDonald's, não sei o que, como é, da Foca House, você não deu agora. Warren Buffett. É 4% do ano. Eu falei, ó, abre aqui, eu tenho real, R$400. É, R$400. Ele só, cara, é isso aí, brother. Olha aqui, ó. E olha a montanha de dinheiro. Aliás, ele gerado, vocês viram isso? Ele tá aumentando a liquidez de um tanto que tá aqui em 350 bi, algo assim que eu vi esse de caixa. Até um que eu vai comprar todas as empresas da Bolsa Brasileira. A gente também não tem muita referência, né? Mas é verdade. E chega a assustar, né? Você fala, cara, pô, por que você tá fazendo tanta liquidez assim? Ele não é oráculo à toa, né? Mas, pô, é mais do que reserva de vários países aí, cara. Mais do que fundo soberano. Não descobriu, Pidão? Não sei, cara. Né? O cara ele tá mais velho já também, né? Charlie Munger já faleceu e o cara sempre teve junto com ele. Ele supostamente tem uma sucessão, né? Mas imagina fazer uma sucessão de meio trilhão. Irreal. Ele realizou. E gerou uma liquidez, exato. E andou realizando para gerar liquidez e garantir reserva na parte. Mas comprar alguma coisa, eu não tô pra fazer isso, cara. Só pra Cuba, pra um país assim, mas... Vou ajudar o Trump, ele queria comprar a faixa ligada, você vai esse coisa doida, né? Russell, no teu business, teu modelo, qual é o principal parceiro? Antes, qual que é o teu arroba? Como é que o pessoal te encontra? Ah, sim. Obrigado. Fazer o jabá, né? Claro. Arroba Jefferson Nezelo, com J e 2 Fs, Aneixotinho, Nezelo LS, 2 Ls. É Nezelo com S, nós vamos dizer. Mas eu uso muito LinkedIn, né? Instagram, alguma coisa eu publico também, mas eventualmente mais. Aí não é fácil de achar. Certo. Ou acha a gente lá, Zact, vai dar uma inscrição também. Vai achar lá nem facilmente, que estou à tua disposição, quem quiser conversar, eu tô cair de jogo. Obrigado. E aí, Russell, o que você fala lá, irmão? Depende, tem muita gente que quer ver, tem muita gente que quer comprar e tem muita gente que quer só arrumar o business. Certo. Então, eu tendo esse tipo de desafio. O cara que quer vender o negócio dele, eu sempre tento convencê-lo a não vender. Parece contrassenso, né? Você mexe com a merei e convencer o cara a não vender. Mas ele não vende agora. Você tá me falando que o negócio tá super bem, está apaixonado, tem isso que vender. A menos que ele fala, não, eu não consigo mais encontrar essa energia. Eu tô aqui marretando, tá indo bem, mas eu não passo por isso. Eu não consigo mais passar disso. Então tá no momento de realmente a gente olhar quem é que consegue juntar contigo, juntar esforços e transformar isso aqui num gigante. Aí legal, quando o cara tem essa pegada, eu adoro pegar esses desafios. Legal. Mas no sentido de quando você quer comprar, todo mundo quer achar aquele cara que vale muito e não sabe que vale muito.
Então também é muito difícil. Repara, não existe a bala de prata de... Isso, bobo não existe mais. Sim. Todo mundo sabe o que ele tem na mão. Teve uma época aí que, né, não parecia que era fácil pegar dinheiro, mas agora não é mais. Mas nem parecia era. A gente viveu isso, né? Hoje ainda existe, em alguns fóruns, uma crítica que eu faço, ainda não tem o profissionalismo que deveria ter na hora de você decidir no que você vai investir. Fácil. Então, existem algumas palavras da moda, você fala criptomoeda, você fala IA, a pessoa que não tem muito disso fala, não, eu quero investir, porque isso é futuro. Verdade. Ele ouviu em algum fórum que isso é o futuro e ele quer colocar dinheiro lá. Então, ele também recebe um deixo, a gente quer investir no IA. É alguma coisa que tenha a ver. Cara, e é muito louco esse jogo. Tinha uma pessoa do nosso grupo, esse tempo que ele procurou, sei que você trabalha com IA, eu tô investindo numa startup de IA. Eu, beleza, eu perguntava, não sei o que ela faz. Ali tá com IA, no mercado net, calma. Eu, massa, mas qual que é o modelo de negócio? Cara, eu não sei muito bem, mas eu sei que eles são uma startup, eles estão captando, estão crescendo bem rápido. Caralho, velho, você começa a gente não vai. Essa conversa não vai com isso. Aí eu entendi que o cara não tinha nada de conhecimento e ele tava assim, era bem empolgado. Eu fiquei impressionado, cara. Eu falei, eu acho que a gente precisaria chamar o cara, trocar uma ideia e tal. O cara bem gente boa, bem gente boa. Mas ele tava com um nível de consciência muito baixo. Eu falei, cara, se você tá com uma opinião, tá faltando mais informação, se você olha alguém que possa analisar o business, eu acho que você não entendeu o business, ele só não sabe explicar, né, cara? Se você não precisa explicar, você não tá entendendo o business, você sabe, tá pontilhado, você tá aí, é isso é o bem colocado, nossa, eu fiquei assustado quando ele falou, cara. Eu tenho quase colegas, 800 de alguns milhões em soluções que ele não sabe explicar o que faz. É só ali. Mas ele consegue, dentro, tá jogando tênis ali no clube, e ele fala, olha, que eu tô investindo numa empresa, né, minha inteligência artificial. Ele tá legal lá, tá legal. Ele não sabe os resultados, não quer nada, mas ele consegue ter esse discurso. Então esse é um recado que eu dou muito forte. Cuidado, cara, investimento é uma coisa séria. Você sabendo o que você está colocando, tem base, tem fundamento, consegue ter uma escolha de investimento que eu chamo de wall. Wall você tem que ter uma fórmula única, ou pelo menos muito difícil de ser copiada. Tem que ter uma abrangência grande, então não pode ser uma coisa regional que deixe mexada, que talvez você não consiga crescer. E tem que ser fácil de usar, tem que ter usabilidade. Senão não adianta, você não vai conseguir ganhar o mercado. Por ter esse UAU, né, que eu chamo de UAU, cara, você já opa, já chamou minha atenção. Se não tem UAU, eu falo, cara, não dá. Mas eu que inventei, então, boa. Não, mas é assim que eu me guio, então, eu vou contar como é que eu me guio, porque eu falei, não, tem simplificação, um monte, todo dia fica vendo, eu falei, não, mas se for uma coisa única, seja difícil de copiar. Se você não consegue uma abrangência grande, pensando que você pode dar no Brasil inteiro, pode dar no mundo inteiro. E se é difícil de usar, é difícil a pessoa entender o que é próximo. Cara, na fricção é teste, não teste que não vale a pena. Você deve demorar uma tese própria. Uma tese que parece certo de entender. Muito bom, muito bom. E você, como é que as pessoas te encontram? Por onde que é mais fácil? Pode ser através do LinkedIn, é fácil. O meu nome não é muito comum, é Russelmar, mas é Russelmar com C e um L. Boa. Não tem nada a ver com aquele Brussels, mas é Russelmar. Então, esse é o nome que você acha em qualquer lugar. Só Russelmar já acha? Sim, não existe nenhum outro Russelmar no mundo. Desafio aqui estava assistindo. É verdade? É sério? Já foi? Não pode. Com C e L? Sério, não existe. Meu nome é o único no mundo. Caraca! Agora eu só preciso falar do único que sou. Você é abrangente? Eu só preciso ter mais abrangente. Isso é fácil de usar. Cara, o pior é que eu botei. Sério, fiquei agora. Cara, botei aqui, irmão. Não, só existe eu no mundo. Rapaz, presente que o papai e a mamãe me deram. Interessante. Você bota Russelmar, aparece só coisa sua no Google. Eu não posso dizer assim, não. Um Russelmar cometeu um delito e não fui eu. Você não tem homônimo. Eu acho que ele compra a palavra Russelmar, ele fala isso. Não, as 15 primeiras, se não você quiser. Cara, no Google Orgânico, olha só, cara, assim, ó, tipo, não aparece nenhuma outra referência, entendeu? Cara, nós um pouquinho disso aqui, velho. Caraca. Você é Barbosa? Cara, eu vou pedir um autógrafo do celular. Cara, não sabia. Impressionado. Até no Google Imagens, ó, aqui no meio, sei lá, as notas Jefferson, lá, apareceu, ó. Olha só, aí não sobre mais, olha só, só do cara aqui, velho. Um jovenzinho ali, ó. Nossa. Olha o Jefferson agora. É isso, né? Esse nome. Não, você não está escrito lá, não sabe.
Show de bola. Obrigado, irmão, por ter... Privilégio estarmos nessa mesa com o Russell que só tem ele no mundo. E não é o código genético, é o nome. Meu plano é esse, agora abrangência e sem fazer... E usabilidade. Você também, né? Você pode já fazer tá lá, vai estar no Google Mais com facilidade, é porque eu não tenho nenhum artista que toma, né? Como sabe o livro, eu vou trabalhar pra caramba, não vai aparecer nada. Nunca. Boa. Pedrito, e aí, irmão? O que vocês dão de... Bom, vocês dão muito conselho lá, né, cara? Mas qual que é o principal que tiver em mente? Cara, puta, eu sou suspeito pra falar, né? Mas se você... Pode falar depende, né? O advogado pode... O conselho é certo, né? Um conselho é uma dica pra quem quiser seguir o conselho. O conselho... Conselho, isso aqui a dica é esse. Conselho que... Não, mas o conselho é não negligenciar, né? Eu tô com 2 advisors aí, referência aqui né, nível nacional mesmo, né? Acho que tem muita representatividade aqui na nossa região, né? Que é onde a gente mais atua, né? Dia a dia, mas nível nacional. E, cara, não... Se você tá pra aceitar um sócio, entrar num negócio, comprar uma empresa, ser comprado, não negligenciar a assessoria jurídica especializada. Assessoria jurídica, você não é o advogado da família, o advogado, eu falo assim, eu sou suspeito, mas que procure qualquer assessor especializado que seja realmente especializado. Busque referências, pergunte para clientes que já foram atendidos em transações, pessoas que vocês conhecem, porque depois que o problema já está feito ali, que o contrato já está assinado, que já foi daquele jeito, para resolver é muito difícil. E, cara, pega muito dinheiro na mesa, destrói mesmo, e, puta, são incontáveis os casos de pessoas que chegam pra gente contando, abriu uma empresa, aconteceu isso, agora eu entrar com uma ação, tal, você vai olhar quem foi contar, não, putz, cara, o cara tava me ajudando, tinha o pessoal, a minha contabilidade, né, às vezes a gente fala, a gente não faz trabalho de advisor também, a gente não recomenda que advisor faça trabalho de advogado, às vezes eu até falo, eu posso falar abertamente que eu sei que vocês não são desse perfil, né, mas às vezes não, a própria empresa que me assessorou na venda lá, os advisors, falaram que tava tudo bem e tal, cara, depois que o negócio tá feito, puta, já era, né. Sabe o que a gente fala desse caso? Você tem normalmente 3 atores clássicos, né, financeiro, auditoria, contábil e legal. A gente brinca que a pessoa que tenta fazer as 3 coisas vira pato. Nada anda e voa, mas nenhuma das 3 sai em peito. E esse assunto da assessoria legal é tão profundo, cara. Até uns tempos atrás saiu na mídia aí umas perguntas que fizeram para o Abílio. Pô, já tudo que o Abílio foi, o cara agora. Qual foi o maior arrependimento dele na vida? Não ter feito o contrato direito com o cassino. Bora, Abílio. Parece que é desse tamanho, que já era bilionário, cara, não fiz o contrato sem direito, você vê? Ele fala, se pudesse, né, uma coisa que teria feito, ele fala, voltaria atrás. Vá a exaustão lá de negociar o contrato, entenda tudo. Cara, ele conta no livro. Ele fala bem real, cara, porque às vezes a gente tem casos que o cara fala, não, advogado que já atende a gente. Tá, e qual é a especialidade dele? Trabalhista. Cara, não dá. Societário é outro mundo. Isso. Não dá, é diferente, é completamente diferente. E aí o que eu ia falar, né, até pra quem não segue, né, essa dica, esse conselho, cara, sempre, pelo menos leia, né, se você não, nem lê, esqueça, né, tchau, né, não sei nem por que você tá assistindo aqui. Mas, ou, né, confiar em alguém pra ler pra você, né, mas se você não confia em alguém pra ler, se você não lê, aí realmente é só esperar, né, o resultado, exato. Mas é importante olhar sempre para o contrato pensando nessas 3 coisas. Como que eu entro, né? Então, puta, vou ter que pôr dinheiro, vou pôr dinheiro, vou vender minha empresa, vou receber cotas. Ter muito claro o como que eu entro, o como que eu fico, quem que vai mandar esse negócio, gestão, se eu precisar aprovar, meu prolabore, se eu precisar aprovar alguma coisa, para quem que eu peço, quem que determina, quando tiver votação, quem manda, para onde vai a empresa, para onde que não vai, né? Como eu fico e como eu saio. Esse é quando tudo acabar. Como eu saio, como eu entro, como eu fico, como eu saio. Se você olhar ali, você não vê claramente isso. Isso aí você pode sair, porque você desistiu, você fala, cara, quero sair. E aí? Olha lá, busca a resposta. Faz esse exercício, né? Acordei e decidi que eu quero sair desse negócio. Que caminhos que eu faço, né? E aí você vai pro contrato e buscar essa resposta. Faleci, né? Então se eu falecer, daí se falecer você não vai voltar a ler, né? Mas antes, né? Já pensa. Se eu falecer, o que vai acontecer, né? Então, você pode falecer assim. E às vezes tem contratos que tem cláusula de exclusão lá, tem opção de compra, que alguém pode me comprar, alguém pode me excluir. Essas são hipóteses que você sai também. E aí quando você for sair, sei que é muito importante entender como que vão avaliar minha participação,
né? Então tá claro isso ali no contrato, porque a lei ela não é tão clara, é a justiça também. Às vezes é um perito que o juiz chama, que é um engenheiro, que não entende do teu negócio, para fazer as contas no computador ali, e ele vai dizer quanto que o teu negócio vale. Então dá para confiar só na legislação, né? E como que você vai receber, quantas vezes que vão te pagar. Então acho que assim, isso é fundamental você ter tudo isso muito claro, né? Fácil de compreender. Realmente é massa. Eu sou uma coisa para finalizar, assim, porque o sócio meu, sou de contrato, né? Um sócio que, os caras mais inteligentes que eu já conheci, assim, lá na época dos Vinhos. E aí a gente, quando ia no banco, sei lá, usava uma operação e tal, o banco entregava os contratos e tal pra gente, chegava pra ele, tinha que assinar, anos de 3, né? Era o cara maduro, o cara pô, trabalhando na operação, ele dizia, pra mim, o filho dele, que era um sócio, o Ronaldo, precisa botar lá na dele, uma PC. Ele falava, vocês querem que eu assine o contrato? Aí a gente, assim, queremos, né? Por mais que estávamos na operação, não sabia, era empréstimo, uma operação de capital, uma coisa que estava inventando. Vocês leram um contrato, fazia ali, para você assina esse contrato, alguma coisa que você deixaria de assinar? Eu, puta, já fica assim, né? Eu falei, dá. Aí eu assinei. E você, Bruno? É que só assinou. Também. Ele falaram assim, então tá bom. Então eu não vou ler o contrato. Porque se eu ler, eu não vou assinar. Aí, sinal. Toda vez, porque fala assim, cara, você quer uma responsabilização e confiança. Ele se cara, fazer isso era uma jogada dele. Aí ele também dizia que, cara, assim, ó, se você ler um contrato, ainda mais ele que era advogado, raramente você vai assinar um contrato, entendeu? Você sempre vai discutir. E com o banco você não tem que discutir muito. Foi o contrato de banco de adesão. Então ele faz isso nesses contratos. Ela falando esse tipo de contrato, fala, você entende? Porque fala, não tem que discutir um contrato do banco. Vai voltar pro gerente de banco e falar, muda essa sala, nem existe gerente. Mas você está vendendo tua empresa num banco, tem. Não, aí tudo bem, tudo bem. Porque aí você não tem as proteções, quando você é um consumidor, você tem as proteções lá, que cláusulas abusivas são nulas, né? Nos contratos de adesão. No contrato de M&A não, todo mundo você não é uma adesão. Não é uma adesão. Não dá, deve ser. E uma coisa também, acho que até para complementar essa dica, né? Tinha uma advogada, uma menina que era estagiária, na verdade hoje é advogada, mas era estagiária que trabalhava com a gente, e aí trabalha ainda, até hoje, né? É uma excelente advogada hoje em dia. Mas ela aprendeu lá, a gente formou muito ela. E às vezes eu pedi, então fulano, ela começou a fazer os contratos, então tem que fazer essa cláusula assim, se assado, eles pediram. A forma de cálculo, né, dos haveres aqui da participação vai ser essa, se for definido, então você precisa que você escreva, né? Ou às vezes o cliente não dava escrito, daí ela me mandava, eu lia assim, falava assim, meu Deus, eu não consegui entender aqui. Eu falava, você entendeu? Daí ela falava assim, daí ela falava, não. Não, se você não entendeu, eu também não vou entender. Então, e é assim, né? Às vezes parece que é brincadeira, mas tem algumas expressões técnicas que a pessoa fala, você queria ser termo de advogado, esse negócio tá certo. Então, meu amigo, você não entendeu, cara. Aí tá pegando. Então pergunta, cara, o que significa isso? Por que essa palavra? Por que vai exaustão mesmo, né? E depois se entender, você escolhe se vai assinar ou não. Acho que semana passada, numa sessão de fechamento de um M&A, um dos sócios, assim, depois de meses de negociação, aquela pelada gigantesca, ele entrou no computador para fazer assinatura e do meu lado ele falou assim, estou assinando aqui. Se eu vendi o meu corpinho, eu não me ferrei. Eu falei, estou na cláusula 34. E começou a rolar para chegar na cláusula 34. Vou dar conferida. Ou seja, eu não tinha lido nada. Quer o arroba também? Quer o arroba pro pessoal? Por favor. Acompanhar também? Não, beleza. O LinkedIn é Pedro Wolff, W-O-L-2-F. Wolff é lobo ou não? É alemão sim, né? Wolff. O lobo é Wolff. E um F só. O meu é double F. No LinkedIn a gente sempre põe dicas de negócio lá, então, né, o pessoal saber as possibilidades. O Instagram do escritório, que é wsa.adv_, que é Wolff e Scripts Advogados. E no Instagram também Pedro C. Wolff, também põe algumas coisinhas relacionadas à nossa atuação aí pra... Eu vou dar só um então, senhor. Não tem, mas erro você Pedro Wolff. Boa, senhores, muitíssimo obrigado. Vai de mal. Uma hora e meia de conteúdo. Vamos fazer outras. Mal ver com a gente, cara, deve ficar umas 3 horas aí, tem programas, conversar bastante, que é esse. Sim. Vamos marcar outras datas para mim fazer outros episódios como esse. Se você quiser acompanhar seu momento final do episódio, que sempre pede, não esquece de avaliar, vai no Spotify, 5 estrelinhas, tá no YouTube, deixa o teu comentário, deixa a tua pergunta, inclusive. Eu faço questão de trazer a pergunta aqui para eles, para devolver para você. Manda um direct, por caso, né? Tem muito comum o nosso podcast, o pessoal mandar por e-mail. Então, você vai mandar um direct, @masterboards, por exemplo, @Ryan, a gente recebe comentários, feedbacks, elogios, críticas. Me diga se esse modelo está funcionando para você. E a gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu!